Olá, o meu nome é Kátia e o que irei relatar aconteceu comigo no ano de 2005. Naquela época, eu trabalhava de babá cuidando de 2 garotos. E naquele dia, era para mim estar de férias, mas os pais dos meninos falaram que se eu ficasse com eles aquela noite, eu iria receber uma gratificação a mais. Então aceitei. Eu havia de ficar lá umas 2 horas a mais, no meu expediente normal. Então eu chegava 8 e saía 10, pois os pais dos meninos trabalhavam em uma empresa 24 horas. E eu e outra babá cuidávamos dos pestinhas. E quando eu saía, ela chegava. Mas naquele dia ela estava doente, então somente eu ficaria com as crianças. Bem, já era 11h30 da noite. Estava quase na hora de ir embora. Porém, eu estava aguardando os pais dos garotos chegarem. E além do mais, caiu uma chuva forte lá fora. E foi quando alguém bateu na porta. Achei que eram os pais das crianças, que tinham chegado mais cedo. Fiquei feliz, pois tinha medo de andar naquela estrada sozinha à noite. Ainda mais naquela chuva. Mas a minha felicidade durou pouco. Pois quando abri a porta, vi que era um velho de uns 70 anos, e com as roupas todas rasgadas. Perguntei a ele o que ele queria, e ele me pediu para entrar. E lógico que eu disse que não. O velho disse que precisava se abrigar da chuva, mas já que não podia entrar, então que eu lhe desse um pouco de comida ou dinheiro para ele comprar comida. Falei educadamente que a casa não era minha e que não ia lhe dar dinheiro, pois eu tinha certeza que ele usaria esse dinheiro para comprar drogas ou pinga. Então, o velho falou em um tom ameaçador. Já que não quer me dar o que eu quero, você não vai passar dessa noite, vadia. Bati a porta na casa daquele velho desaforado e entrei para dentro. As horas passavam e deu meia-noite e finalmente os pais dos garotos chegaram. O casal simpático falaram que era melhor eu dormir ali, pois já era tarde e a chuva não dava trégua. Mas recusei o convite e disse a eles que precisava ir, pois a minha mãe ficaria preocupada. Eles fizeram uma cara de preocupados, mas me deram boa noite e eu fui embora. Saí naquela chuva de vento, com uma sombrinha que não me protegia nada. Eu passava por uma estradinha de puro barro que havia uma mata dos lados. A estrada estava escura e eu usava a lanterna do meu Nokia 1100, que era o meu celular da época. Na metade do caminho, eu comecei a escutar um barulho na mata, como algo me perseguindo. Olhava para os lados, mas a única coisa que conseguia ver era um grande vulto negro passando de um lado para o outro. Então, comecei a correr, até que certo ponto eu escorreguei no barro e caí na lama. Devido à minha miopia, eu tenho que usar óculos, mas quando caí na lama, os meus óculos voaram e caíram a 1 metro à minha frente. A sombrinha quebrou toda e de repente eu vi um enorme vulto negro passando à minha frente, mas era muito grande. Joguei a luz da lanterna naquele vulto, mas só via uma silhueta negra toda borrada. Eu estava sem óculos, então para mim aquilo era uma pessoa
com uma capa preta de chuva. Então eu logo disse: "Oi, você pode me ajudar a levantar?" Então eu só ouvi um rosnado grave, e aquele vulto passou caminhando na minha frente, cruzando a estradinha de canto a canto e entrando na mata. Ainda no chão, eu vi os meus óculos à minha frente. Então eu pude ver aquilo pisando nos meus óculos enquanto atravessava a estrada. Em seguida, subiu uma enorme caatinga de cachorro molhado. Me levantei com o celular na mão e corri para casa, mesmo não enxergando direito o caminho pelo fato de estar sem óculos, mas consegui chegar em casa. Assim que cheguei, tranquei todas as portas e janelas, pois estava com um mau pressentimento que aquele vulto estava me seguindo, pois parecia que estava brincando comigo. Assim que tranquei tudo, algo muito pesado se chocou contra a minha porta. Corri no quarto do meu falecido pai e peguei uma espingarda que ele tinha deixado. E eu e a minha mãe guardava essa espingarda para nossa proteção. Lembro-me que quando criança, o meu pai me ensinou a atirar. E certa vez, eu perguntei por que ele queria ensinar uma garota a atirar. E ele disse que seria útil um dia. Bem, e esse dia chegou. Para o meu azar, a minha mãe não estava em casa, pois ela tinha ido até a casa da sua irmã. E devido à forte chuva, ela decidiu ficar por lá mesmo. A criatura se chocou mais umas 3 vezes contra a porta, até a porta se romper. Eu estava com a espingarda empunhada em direção à porta, apenas esperando a criatura entrar. E assim que a coisa entrou, eu pude ver aquele borrão negro na minha frente. Parecia um gorila de uns 2 metros de altura. A coisa emitia um som muito assustador. Era um tipo de urro, misturado com grunhidos de porco. Então, mesmo sem enxergar muito, eu fiz o que muitos fazem. Atirei 2 vezes para depois perguntar quem era. Mas não perguntei não. Fiquei calada com a arma em punho. A criatura soltou um uivo de dor ensurdecedor e correu para o meio da mata. Dei um suspiro de alívio, pois sabia que tinha acertado os tiros. Pois se eu tivesse errado, estaria morta, pois a espingarda estava descarregada. Saí correndo da minha casa para a casa da minha patroa, e ela estava acordada, e me disse que escutou um tiro e depois outro. Contei a ela tudo o que tinha me ocorrido. Ela acordou seu esposo e contamos toda a história a ele. E ele acreditou em nós, pois viu meu estado de total pânico. Ele ficou horrorizado com o ocorrido. Então ele pegou uma espingarda que tinha e ficamos acordados a noite toda, esperando aquela fera aparecer. Mas aquela coisa não voltou. Bem, pelo menos não na casa da minha patroa. Liguei para a minha mãe e pedi a ela para não voltar para casa naquela noite, pois alguma coisa estava rondando a nossa casa. Ao amanhecer, eu fui para minha casa. E chegando lá, estava tudo destruído. A fera tinha voltado lá me procurando. Depois deste fato, fui obrigada a me mudar de lá com a minha mãe. E hoje
moramos em São Paulo. A cidade de São Paulo é bem movimentada e tumultuada, bem diferente da roça que eu morava. Mas pelo menos aqui me sinto segura e sei que aquela criatura não pode mais vir atrás de mim. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Álvaro, e o que vou relatar aconteceu na minha cidade do interior do Maranhão. Há muitos anos, os meus tios falavam que morava uma mulher muito estranha em nossa cidade. Ela não falava com ninguém, apenas acenava em nossa direção. E as pessoas acenavam de volta. E desde que essa mulher se mudou para a nossa cidade, a nossa rotina mudou drasticamente. As crianças do município praticamente não saíam à noite, e os habitantes fechavam todas as suas portas e janelas a partir das 22 horas. Pois em noite de sexta-feira, a partir das 22h30, havia relatos de que uma porca de mais de 1,5 metro de altura aparecia nas nossas ruas, nos assombrando com seu grunhido demoníaco. Passado mais de uma semana de horror, em uma sexta-feira, um bêbado ia passando em um depósito de barro que ficava a uns 500 metros de onde moro hoje em dia. Era quase meia-noite, quando o homem passou por um pé de tamarindo. A criatura mais temida da cidade pulou em cima do bêbado, derrubando ele brutalmente no chão. E em seguida, mordeu seu braço esquerdo. Nessa hora, ele lembrou que carregava consigo um punhal. E rapidamente, ele tirou o punhal da cintura e esfaqueou a porca na região das costelas. A porca soltou um grunhido de dor e foi embora. No dia seguinte, a tal mulher foi na casa da minha falecida avó para pedir lenhas, pois naquele tempo era utilizado o fogão a lenha. E quando aquela mulher apareceu, ela estava toda cortada dos pés à cabeça. A minha avó já desconfiava de quem era a tal criatura e deu a ela um frasco de metiolate para tratar aqueles cortes profundos. Rapidamente, a notícia se espalhou pela cidade e todos se reuniram para acabar de vez com aquelas noites terríveis. Mas quando chegaram na casa da mulher, já não tinha mais nada, e ela já havia se mandado de lá, e nunca mais ninguém a viu por aquelas redondezas. Boa noite.